Área de um triângulo. O triângulo é uma figura geométrica que possui três lados. Só para nós lembrarmos um pouquinho aqui, vou colocar aqui, ó, vértice A, vértice B, vértice C. Triângulo ABC. Dentro desse conceito, para nós lembrarmos um pouquinho, em relação aos lados, o triângulo ele pode ser classificado em equilátero, todos os três lados iguais. Ele pode ser classificado em isósceles, dois lados iguais. Ele pode ser também classificado em escaleno, os três lados diferentes. Então ele pode ser classificado em relação aos lados. Equilátero, três lados iguais. Isósceles, dois lados iguais. Escaleno, três lados diferentes. Certo? Em relação aos ângulos, um triângulo ele pode ser classificado em acutângulo, possui os três ângulos menores que 90. Ele pode ser chamado retângulo, triângulo retângulo, possui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, e pode ser também um obtusângulo, possui um ângulo maior que 90 graus. Ok? Mas agora vamos falar de área. Vamos dar nome às coisas. Aqui no caso, o segmento AC eu vou chamar de base. Aqui, ó, eu vou pontilhar o que nós vamos determinar como H. Lembrando que H refere-se à altura. A área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Ou, no caso, podemos então escrever base vezes altura dividido por 2. Esta daqui é a fórmula, no caso, da área de um triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Bem simples. Vamos imaginar a situação aqui, ó. Um triângulo qualquer. Eu tenho a base aqui valendo 8. Eu tenho a altura aqui valendo 5. Qual é, no caso, então, a área desse triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. 8 vezes 5, 40. 40 dividido por 2, 20. Se a unidade de medida fosse centímetros, seria centímetros ao quadrado. Vale destacar novamente que a área é sempre lembrado como unidade de medida elevado ao quadrado. Agora vem, e se nós não tivermos a altura do triângulo e a questão não permitir que nós calculemos essa altura? O que fazer? Já com o quadro apagado, o que fazer quando você não tem altura e não tem forma de determinar essa altura? Para achar a área, você vai lembrar do conceito de semiperímetro. Isso mesmo, conceito de semiperímetro. Quer ver? No caso, vamos imaginar a seguinte situação. Um triângulo que tem aqui como base 6, aqui valendo 5, aqui valendo 5. A sua altura sendo 4. Pela lógica, nós temos base vezes a altura dividido por 2. Assim, nós temos então 6 vezes 4, 24. 24 dividido por 2, 12. Este daqui é a nossa, no caso, a nossa área desse triângulo. Se eu não tenho aqui a altura, dá para a gente usar o teorema de Pitágoras sim, vamos imaginar outra situação, não tem altura. Eu vou lembrar primeiro do semiperímetro. Esse S aqui, ó, esse SP, semiperímetro. Como calcular a área de um semiperímetro? Ou melhor, a área de um triângulo usando o conceito de semiperímetro. Eu vou novamente desenhar um outro triângulo aqui, onde cada lado aqui, lado A, lado B, lado C. Como calcular o semiperímetro de um triângulo? Você vai somar os três lados, assim como o perímetro, e aí vale lembrar, o conceito de perímetro é a soma de todos os lados
que possui a figura, tá bom? Perímetro, a soma de todos os lados da figura. Então aqui o semiperímetro, eu vou somar os 3 lados do triângulo e vou dividir por 2. A área ao quadrado será igual o semiperímetro vezes o semiperímetro menos o lado A, vezes o semiperímetro menos o lado B, vezes o semiperímetro menos o lado C. Tá bom? Esse quadrado determina, para tirar esse quadrado, nós colocamos o segundo membro da equação na raiz. A fórmula parece estranha. SP significa semiperímetro, A, B e C são os lados do triângulo. Então, neste caso aqui, ó, vamos pensar, qual que é o semiperímetro desse triângulo? O semiperímetro desse triângulo será, então, a soma 5 mais 5 mais 6, 5 mais 5, 10, 10 mais 6, 16, 16 dividido por 2, o semiperímetro é 8. Então, nós vamos fazer aqui, ó, a área ao quadrado é igual. O semiperímetro, nós calculamos, é 8. Então, tá aqui 8. Vezes o semiperímetro novamente, menos o lado A. O lado A aqui vale 5. Vezes o semiperímetro menos o lado B, que vale 5. Vezes o semiperímetro menos o lado C, que vale 6. Então, aqui, a área ao quadrado é igual a 8 vezes 8 menos 5, 3. 8 menos 5, 3. 8 menos 6, 2. Então, podemos fazer aqui, ó, a área ao quadrado é igual, ó, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. 18 vezes 8, ó, só para garantir 144, vamos garantir 18 vezes 8. 8 vezes 8, 64, sobe 6. 8 vezes 1, 8. 8 mais 6, 14. A área ao quadrado é igual a 144. E aí vale lembrar, isso aqui é uma equação. Eu tenho primeiro membro, segundo membro, em relação à igualdade. Para que eu tire esse quadrado, eu vou colocar toda a equação em uma raiz. Então vai ficar assim, ó, raiz quadrada no primeiro membro, raiz quadrada no segundo membro. Então aqui, ó, cortei o 2, o A saiu, a minha área é igual. Raiz quadrada de 144, 12. Porque 12 elevado ao quadrado, 12 vezes 12, 144. Então, nós temos aqui, ó, área 12, área 12. Aí vem, se eu não tenho a altura, use o conceito de semiperímetro. A fórmula parece estranha, mas na verdade não é. Ou você usa base vezes altura dividido por 2, ok?